Naquela madrugada gelada da Sexta-feira Santa, eu me virei na cama inquieta, com uma sensação estranha no peito, como se algo me observasse do canto escuro do quarto. A janela estava fechada, mas mesmo assim eu sentia um vento leve tocar minha pele, como um sussurro gelado que não vinha de lugar nenhum. Tentei ignorar, puxei o cobertor até o pescoço e fechei os olhos com força, mas o sono não voltava. Foi quando ouvi o primeiro sussurro. Vinha do espelho. No início, pensei que fosse minha imaginação. Talvez o som do vento batendo em algum canto da casa, ou um carro passando distante. Mas a voz era clara, baixa, mas tão nítida que parecia estar do meu lado. Você está pronta para pagar por tudo que negou? A frase me travou por completo. Eu não conseguia mexer um músculo. Meu corpo inteiro gelou. Meu coração batia forte demais para ignorar. Levantei devagar, como se estivesse hipnotizada, e fui até o espelho. Ele estava no canto do quarto, uma moldura antiga herdada da minha avó, que sempre me causou um desconforto inexplicável. Olhei para o vidro, e por um momento vi apenas meu reflexo, pálido e assustado, como se já soubesse o que estava por vir. Mas então algo mudou. Meu reflexo começou a sorrir. Não um sorriso meu, não era humano. Era largo demais, torto, como se o rosto não soubesse exatamente como imitar uma expressão humana. E eu continuei parada, como se presa por alguma força invisível. Foi quando o espelho se escureceu por um segundo e depois voltou ao normal, mas meu reflexo não me seguiu. Eu gritei. Dei um passo para trás e quase tropecei no tapete. Meu reflexo, ou aquilo que parecia ser eu, ficou lá, parada, sorrindo, me encarando. Eu me mexia, mas ela não. Aquilo me matou por dentro. Era como ver uma versão minha aprisionada, ou talvez libertada, eu não sei. Senti que algo havia sido arrancado de mim naquele momento. Corri para fora do quarto, mas a casa inteira parecia diferente. O corredor estava mais longo, as paredes mais estreitas, e cada lâmpada que eu passava apagava sozinha. As sombras pareciam respirar. Senti que algo me seguia, algo que não tinha pressa. Algo que sabia que eu não tinha para onde fugir. Tentei ligar para alguém, mas meu celular não funcionava. Sem sinal, sem bateria. Nada. Peguei as chaves para sair de casa, mas a porta da frente não abria. Estava trancada por dentro, e a chave não encaixava mais. Eu estava presa na minha própria casa, ou no que parecia ser uma versão corrompida dela. Voltei para o quarto. Era como se algo me puxasse de volta, como se aquela coisa no espelho quisesse me ver novamente. Quando entrei, ela ainda estava lá. Meu reflexo, me olhando. Mas agora, chorava. Lágrimas negras escorriam pelo rosto dela. Então, sussurrou novamente, sem mexer os lábios, você negou e agora é tarde. Aquela frase me atingiu como uma faca. Neguei? O quê? Neguei quem? Minhas memórias começaram a embaralhar. Comecei a lembrar de coisas que jurei ter esquecido. Promessas quebradas, mentiras contadas, momentos em que virei as costas para quem mais precisava. Era como se cada erro, cada escolha errada, estivesse sendo jogada de volta na minha cara. Tentei falar com ela. Comigo. Perguntei o que ela queria, por que estava fazendo isso. Mas ela só me encarava com aquele olhar vazio, e aquele sorriso voltou. Como se estivesse satisfeita. Foi então que percebi, eu não era mais a dona daquele corpo. Eu era só a sombra. A que ficou do lado de fora do espelho. O vidro começou a embaçar, e aos poucos, a imagem desapareceu. Só restava eu, no quarto vazio, diante de um espelho sem reflexo. Eu gritei de novo, bati com as mãos no vidro, tentei encontrar uma rachadura, qualquer coisa que me fizesse acreditar que aquilo era só um pesadelo. Mas o pesadelo era real, e eu era parte dele agora. Fiquei ali, sentada no chão frio, esperando o amanhecer que nunca chegava. A noite parecia não ter fim. Lá fora, o silêncio era absoluto. E dentro de mim, um vazio tão profundo que nem eu sabia mais quem era. Só sei que, naquela Sexta-feira Santa, perdi algo que nunca vou recuperar. Desde então, todas as noites, volto ao espelho. Tento ver se ela ainda está lá. Às vezes está. Às vezes não. Mas o sorriso nunca vai embora. No começo parecia uma boa ideia. Eu queria silêncio, paz, um tempo longe de tudo. A cidade estava barulhenta demais, a rotina me consumia.
Quando pensei na quaresma, lembrei do sítio da família, isolado no meio do mato, longe do sinal de celular, sem internet. Achei que seria perfeito. 40 dias para refletir, me reconectar com algo maior, comigo mesmo. Os primeiros dias foram calmos. Eu acordava com o som dos pássaros, fazia meu café com calma, lia livros, escrevia no meu caderno. À tarde eu caminhava pelo campo, sentia o cheiro das árvores, da terra úmida, da liberdade. À noite, rezava e agradecia. Estava limpo por dentro. Sentia que estava fazendo algo bom por mim. No 10º dia, algo mudou. Quando fui preparar o café da manhã, percebi que o pão estava comido pela metade. Não era só mordido, era como se alguém tivesse arrancado pedaços com força. Pensei que fosse um animal, talvez um rato. Mas o armário estava fechado, e a mordida era grande demais. Deixei passar. Achei que minha cabeça podia estar me pregando peças. Mas, naquela noite, ouvi o barulho. Passos leves no assoalho da sala. Primeiro pensei que era o vento balançando alguma janela, mas quando me levantei e fui até lá, senti o chão render sob meus pés, e também quando eu não me mexia. Como se mais alguém pisasse ali comigo. No dia seguinte, encontrei arranhões profundos na madeira perto da porta. Eram marcas longas, como de unhas. Mas não pareciam de animal. Eram altas demais para um cachorro, finas demais para um gato. Passei a mão e senti a aspereza. Aquilo tinha sido feito com força, com raiva. Comecei a dormir com a faca da cozinha ao lado da cama. As noites estavam ficando mais longas, o silêncio mais pesado. Cada estalo da casa me fazia abrir os olhos. E toda manhã, alguma coisa nova estava fora do lugar. Uma cadeira virada, uma maçã mordida, uma trilha de terra vindo da porta até o corredor. No 15º dia, acordei com a sensação de que alguém me observava. Olhei em volta e não vi nada, mas a janela da sala estava aberta. Eu tinha certeza de que havia fechado. No chão, as marcas voltaram. Como garras, 5 traços fundos, paralelos, indo da janela até o fogão. Parei de sair de casa. Fiquei os dias seguintes trancado, tentando entender. Pensei em ir embora, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava terminar. Que eu tinha começado essa busca por purificação, por algo espiritual, e que talvez isso fizesse parte do processo. Só que essa ideia foi se desmanchando com o medo. Comecei a rezar mais. Mas mesmo assim, as noites pioravam. Uma vez ouvi batidas na parede de fora, como se alguém raspasse as unhas no tijolo. Outra vez ouvi um choro. Um choro baixo, sufocado, de alguém ou algo que parecia sofrer. Ou chamar. No 20º dia, tive um sonho. No sonho, eu estava deitado na minha cama, e uma figura curvada me observava da porta. Seus olhos eram escuros, fundos, e os braços longos demais. Quando acordei, suado, tremendo, fui até a porta do quarto, e as marcas estavam lá. As mesmas do armário, da cozinha, agora ali, onde só eu deveria estar. Algo estava comigo. Não era um bicho, não era imaginação. Era uma presença. Talvez antiga, talvez esquecida naquele lugar por anos. Ou talvez algo que eu mesmo chamei, ao me isolar, ao buscar respostas que não estava pronto para receber. Eu tinha aberto uma porta que não sabia como fechar. Hoje é o 32º dia. Estou contando as horas para ir embora. Não como direito, não durmo mais. Me sinto vigiado o tempo todo. Não falo com ninguém. Mas a coisa continua vindo, todas as noites, mais perto. Se eu conseguir sair daqui, juro por tudo que é sagrado, nunca mais brinco com o silêncio. Eu sempre fui o último a sair da igreja. Gosto do silêncio depois da missa, quando os bancos ainda carregam o calor dos fiéis e o incenso paira leve no ar. Naquela noite, tudo parecia igual. Era uma quarta-feira da quaresma, e o templo estava mais cheio do que o normal. As pessoas estavam em busca de paz. Eu também. Depois que todos se foram, fiquei mais um tempo em oração. Senti uma inquietação, mas não sabia de onde vinha. Quando me levantei para apagar as velas do altar,
Notei que uma delas continuava acesa. Era a do meio, a mais alta. Eu tinha certeza de que havia apagado todas. Me aproximei com calma, achando que talvez fosse só distração minha. Às vezes, o vento entra por alguma fresta e reacende uma chama. Mas o ar naquela igreja era parado. A chama não tremia, não oscilava. Ela queimava firme, como se recusasse a apagar. Foi aí que vi. Alguém estava ajoelhado diante do altar. Uma figura curvada, imóvel, com as mãos juntas. O manto era cinza, encardido, e os joelhos tocavam o chão como se estivessem ali há horas. Achei que fosse algum fiel que tinha voltado em silêncio, mas havia algo estranho naquela presença. Chamei, com a voz baixa, tentando não assustar. Nenhuma resposta. Dei mais um passo, e foi quando percebi o detalhe que congelou meu sangue. Aquela figura não tinha rosto. O espaço onde deveria estar o rosto era liso, sem olhos, sem boca, sem nada. Um vazio pálido que parecia pulsar. Parei de andar. Senti meu coração acelerar. Pensei em correr, mas algo me segurou. Não fisicamente, mas aqui dentro. Uma mistura de medo e obrigação. Eu era o padre Dali, o responsável por aquele lugar. Não podia simplesmente fugir sem entender o que estava diante de mim. Foi então que ouvi uma oração, murmurada de forma lenta e constante. Aquela coisa, aquela figura, rezava. E no meio das palavras, uma frase que fez meus joelhos falharem. Ela dizia meu nome. Por ele, pelo servo Rafael, livrai-o das trevas. A voz era rouca, fraca, como se viesse de muito longe. Mas era clara. Meu nome. Aquele ser sabia meu nome. E pedia algo por mim. Livramento? De quê? Por quê? Fiquei parado, respirando com dificuldade. A vela continuava acesa. A chama parecia olhar direto para mim, como um olho que não piscava. E aquela presença não se mexia. Só rezava. Eu não sabia o que fazer. Tentei perguntar quem era, porque estava ali, o que queria. Mas nenhuma palavra saía da minha boca. Era como se eu estivesse diante de algo que não pertencia a este mundo. Algo entre o sagrado e o profano. Algo antigo, que conhecia dores que eu ainda nem imaginava. Quando dei um passo atrás, a figura parou de rezar. Ficou em silêncio por alguns segundos, e então lentamente virou a cabeça sem rosto na minha direção. Eu não vi olhos, mas senti que estava sendo observado. A vela piscou. E então, apagou. A escuridão me envolveu por completo. Pisquei algumas vezes, tentando me acostumar, mas quando acendi a luz do altar novamente, não havia mais ninguém ali. O chão estava frio, e onde os joelhos daquela figura estiveram, havia marcas fundas, como se o tempo tivesse corroído a pedra. Desde aquela noite, não fui mais o mesmo. Continuo celebrando, continuo ouvindo confissões, orientando, sorrindo. Mas quando o templo esvazia, eu olho para aquela vela no altar. E sempre, sempre espero que ela apague por conta própria. Porque se ela continuar acesa, eu sei que alguém ainda está rezando por mim. E não sei se isso é um aviso ou uma despedida. Eu sempre gostei do silêncio daquela capela. Era velha, de tijolos gastos e bancos que rangiam, mas tinha uma paz que me prendia. Trabalhar ali como sacristão era mais do que um emprego, era um refúgio. A rotina era simples: abrir as portas, preparar o altar, manter tudo limpo. Mas havia algo naquela capela que sempre me deixou curioso: um quadro coberto por um pano escuro, pendurado na parede lateral, bem onde a luz nunca batia. O padre dizia que era tradição da paróquia não tocar naquele quadro. Nunca explicou o motivo, só pedia que eu deixasse como estava. É melhor não mexer com o que foi esquecido, ele dizia, meio rindo, meio sério. Eu respeitava, claro, mas confesso que vez ou outra passava por ele devagar, como se pudesse sentir o que estava escondido ali atrás. Naquela tarde chuvosa, fiquei sozinho por mais tempo que o normal. O padre tinha saído e não havia nenhuma missa marcada. A capela estava tão silenciosa que dava para ouvir o som da água pingando do telhado. Foi quando me vi parado em frente ao quadro. Eu não tinha intenção de tocar nele,
Juro. Só queria olhar mais de perto. Mas, sem pensar, estendi a mão e puxei o pano. Por um segundo, achei que era um espelho. A imagem era minha. Eu, com as roupas que estava usando naquele exato momento. Mas não estava de pé, não estava sereno. Eu ardia em chamas. O fogo tomava meu corpo inteiro, e o olhar no meu rosto era de puro terror. Eu cheguei a dar um passo para trás, com a respiração presa no peito. E então vi, bem embaixo da moldura, uma data e uma hora. Era o dia de hoje. E o relógio marcava exatamente 7 minutos à frente do horário que estava no meu pulso. 7 minutos. Fiquei olhando aquilo, paralisado. Tentei entender. Era uma brincadeira? Uma profecia? Uma ameaça? Olhei em volta para ver se tinha alguém. A capela estava vazia, só eu, o quadro e o tempo correndo. Pensei em correr, sair dali, ir para a rua, para longe. Mas minhas pernas não respondiam. Algo me mantinha preso, como se o chão tivesse me enraizado ali. O pânico veio aos poucos. Primeiro as mãos tremendo, depois o suor frio nas costas. Comecei a rezar em voz baixa, quase num sussurro, pedindo proteção, perdão, qualquer coisa que pudesse me salvar do que estava por vir. O relógio no meu pulso parecia mais alto do que nunca. Cada segundo fazia eco dentro de mim. Tentei cobrir o quadro de novo, mas o pano escorregava das minhas mãos. A imagem continuava lá, me encarando, ardendo, como se me lembrasse do que me esperava. E o tempo? Faltavam 4 minutos. Pensei em ligar para alguém, mas meu celular não estava comigo. Deixei no banco da entrada, e agora parecia longe demais. A porta da capela estava aberta, mas o mundo lá fora parecia distante, irreal. Como se eu estivesse dentro de um lugar fora do tempo, onde nada além daquele quadro importava. 3 minutos. Comecei a chorar. Não de desespero, mas de confusão. Por que eu? O que eu fiz? Será que era algum tipo de castigo? Será que eu estava morto e só agora percebia? Ou aquilo era só uma visão de algo que ainda podia evitar? 2 minutos. Fiquei de joelhos. Pedi perdão por tudo. Por cada pensamento ruim, por cada palavra amarga, por cada coisa que deixei de fazer. 1 minuto. Senti um calor estranho no ar. Como se o espaço ao meu redor começasse a se tornar mais denso, pesado. Minha pele formigava, e meu corpo inteiro parecia pulsar. O quadro brilhou, como se a imagem ganhasse vida, e os olhos da minha versão em chamas se voltaram para mim. Quando o último segundo passou, fechei os olhos. Esperei. Mas nada aconteceu. Nenhum som, nenhum fogo, nenhum fim. Só silêncio. Quando abri os olhos, a capela continuava igual. Mas o quadro estava vazio. Só a moldura. E o pano, caído no chão, como se nunca tivesse coberto nada. Desde aquele dia, nunca mais saí da capela. Não porque fui impedido, mas porque entendi. Algo me escolheu para ficar. Talvez para proteger, talvez para pagar. A verdade é que, ali dentro, o tempo não corre mais como antes. E todo dia, às mesmas horas, passo diante da moldura vazia, esperando ver meu reflexo ou as chamas voltarem. Cheguei em Luzerna por acaso. Era uma dessas cidades pequenas, escondidas entre montanhas, com ruas de pedra e casas antigas que pareciam ter parado no tempo. Eu procurava sossego, um lugar longe da bagunça da cidade grande. E Luzerna parecia perfeita. Silenciosa demais, talvez. Mas bonita, acolhedora. Até aquela noite. Eu estava hospedado na pousada do centro, uma construção antiga, com janelas de madeira e cheiro de história. No terceiro dia da minha estadia, ouvi a dona comentando com uma funcionária sobre uma procissão que aconteceria à meia-noite. Achei estranho o horário. Perguntei o motivo, mas ela desviou o olhar e respondeu apenas: é tradição de muitos anos. O jeito como ela disse aquilo me deixou curioso. Naquela noite, não consegui dormir. A curiosidade me corroía. Às 23h40, coloquei um casaco, peguei meu celular e saí.
As ruas estavam desertas, mas à medida que me aproximei da igreja, ouvi um som abafado. Como murmúrios, passos sincronizados. Virei a esquina e vi uma longa fileira de pessoas, todas de túnicas pretas, com os rostos cobertos por máscaras lisas, sem expressão. Não consegui distinguir quem era homem, quem era mulher. Eram como sombras em movimento. E o mais estranho era o silêncio. Nenhuma fala, nenhum canto. Só o som dos passos ecoando nas pedras e o vento gelado da madrugada. Senti um arrepio, mas não consegui voltar. Algo me empurrava a seguir. Então fui atrás deles, mantendo distância. A procissão seguiu por ruas que eu nem sabia que existiam. Passamos por vielas apertadas, trilhas cobertas por folhas secas, até que chegamos ao cemitério. O portão de ferro estava aberto, e um por um, todos entraram. Fiquei na entrada por um tempo, hesitando. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ver até o fim. O interior do cemitério era iluminado por velas espalhadas pelo chão. O grupo parou em círculo ao redor de uma lápide antiga, coberta por musgo. Não consegui ler o nome, mas todos ajoelharam ali. Foi então que um dos encapuzados se virou, como se soubesse que eu estava ali. Mesmo com a máscara, senti aquele olhar atravessar minha pele. Não lembro exatamente o que aconteceu depois. Minha memória é como vidro quebrado. Fragmentos. Lembro de mãos me segurando. De vozes sussurradas em uma língua que eu nunca ouvi. Lembro de estar no chão, frio, imóvel, tentando gritar sem conseguir emitir som. Depois disso, nada. Acordei em um quarto desconhecido, com a cabeça pesada e os dedos trêmulos. Mas isso foi num sonho. Porque a verdade é que nunca acordei de verdade. Nunca voltei. Pelo menos, não como entrei. As pessoas da cidade dizem que naquela manhã encontraram uma máscara caída entre as lápides. Era branca, lisa, sem expressão. E ao lado dela, nada. Nenhum sinal de mim. Eles me procuram ainda, de vez em quando. Ou melhor, procuram o corpo. Porque eu vejo tudo. Estou ali com eles, nas noites frias, entre as velas e as sombras. A procissão continua, e agora eu sou um deles. Sigo os passos, em silêncio, com o rosto coberto. E espero. Espero que outro curioso venha seguir o caminho. Porque sempre tem um. Sempre tem alguém que não acredita, até ser tarde demais. Tudo começou como uma promessa. Eu queria fazer um jejum verdadeiro, desses que purificam a alma. Estava cansado das distrações, das tentações do mundo, da bagunça dentro de mim. Então decidi, 40 dias sem comida. Só água, oração e silêncio. Me tranquei em casa, desliguei o celular e pedi para que ninguém me procurasse. Achei que seria difícil, mas não tanto quanto foi. Os primeiros 2 dias foram tranquilos. A fome vinha e passava, como uma onda leve. Eu me ocupava com orações, leituras, tentando manter a mente firme. No 3º dia, comecei a sentir dores no corpo, principalmente nas articulações. Achei normal. Era o organismo reclamando, nada fora do esperado. Só que no 4º dia, algo mudou. Eu comecei a sonhar com carne. Mas não carne assada ou cozida. Era carne crua, vermelha, pingando sangue. Acordei enjoado, com gosto metálico na boca. Fui escovar os dentes e senti um desconforto estranho na gengiva, como se meus dentes estivessem sensíveis demais. Bebi água e tentei me distrair, mas a imagem da carne voltava o tempo todo. Nas orações, entre as palavras, eu via flashes daquele vermelho vivo. Era como se algo tivesse despertado em mim. No 5º dia, a fome já não era fome comum. Era uma sede. Um impulso que vinha do estômago e subia até a garganta. Nada me satisfazia. A água não ajudava mais. Comecei a andar de um lado pro outro dentro de casa, roendo as unhas, batendo as mãos contra a parede. Algo dentro de mim pedia mais. Algo que eu não sabia nomear. Tentei resistir. Rezei com força. Me ajoelhei até os joelhos doerem, mas o desejo aumentava. À noite,
Me vi abrindo a geladeira mesmo sabendo que estava vazia. Olhava para dentro como se fosse encontrar algo escondido. Até o cheiro do plástico parecia agradável. Senti vergonha. Muita vergonha. Mas ao mesmo tempo, prazer. Um prazer doentio por imaginar. No 7º dia, arranhei meu próprio braço sem perceber e quando vi o sangue, fiquei olhando fixamente. Era bonito. Brilhante. Eu tremia de medo e excitação. Estava perdendo o controle, mas parte de mim não queria impedir. Era como se aquilo fosse a verdadeira revelação do jejum. Não libertação, mas transformação. No 8º dia, não rezei. Só fiquei deitado, com a respiração pesada. Ouvia coisas. Barulhos atrás das paredes. Risos baixos. Passos dentro do armário. Mas eu sabia que não era ninguém. Era tudo aqui, dentro da minha cabeça. Ou talvez fora. Já não tinha certeza de nada. No 9º dia, arranquei a cortina da janela. Não queria que ninguém me visse. Sentia que meus olhos tinham mudado. Evitava o espelho. A luz do dia me incomodava. Tudo o que eu queria era o escuro. Um escuro completo. E carne. Cravei as unhas em uma almofada como se fosse pele. Mordia as pontas dos dedos. Chorava e sorria ao mesmo tempo. Na madrugada do 10º dia, perdi o controle. Comecei a gritar. Batia nas paredes, nos móveis, arranhava a porta da frente como um animal preso. Os vizinhos devem ter ouvido, tenho certeza. Mas ninguém veio. E que bom que não vieram. Porque se tivessem vindo, eu não sei do que seria capaz. Depois disso, tudo virou silêncio. Dentro e fora. Eu parei de sentir fome. Parei de sentir medo. Só ouvia meu coração, calmo, como se tivesse aceitado a nova forma de viver. Não me reconheço mais. E não sei se isso é loucura, possessão ou apenas quem eu sempre fui por dentro. Hoje é o 12º dia. Ainda estou aqui, escrevendo isso como uma última lembrança de quem eu era. Se alguém encontrar essas palavras um dia, não tente me salvar. Não entre nesta casa. O jejum me mostrou algo. E agora eu pertenço a isso. Era uma tarde nublada quando cheguei naquela igreja abandonada com o grupo de voluntários. O lugar estava caindo aos pedaços, cheio de poeira, teias de aranha e uma estranha sensação de que estávamos sendo observados. Mas ninguém falou nada. Era como se todos soubessem, mas preferissem fingir que não. O plano era simples: limpar o local e, quem sabe, no futuro, restaurá-lo. Mas assim que olhamos para a entrada principal, tudo mudou. Bem no centro do caminho, fincada no chão, havia uma cruz de madeira. Mas não era uma cruz comum. Ela estava virada de cabeça para baixo, com a base meio afundada na terra rachada. Alguém brincou que aquilo parecia coisa de filme de terror, mas ninguém riu. Havia algo naquele símbolo que incomodava mais do que a própria igreja em ruínas. Davi, um dos voluntários mais antigos e corajosos do grupo, se ofereceu para remover a cruz. Ele foi até ela com passos firmes, segurou a madeira e começou a puxar. Mas no momento em que encostou, o corpo dele enrijeceu. A cruz nem se mexeu. Ele ficou ali parado por uns 5 segundos e depois começou a gritar. No começo, achei que fosse dor. Mas quando prestei atenção, percebi que não era só grito. Ele falava. Rápido, gutural, com palavras que não faziam sentido nenhum. Parecia latim, mas mais antigo, mais áspero, como se a própria voz não fosse mais dele. Todos ficaram imóveis. Alguém tentou segurá-lo, mas ele se afastou com uma força que ninguém esperava. Os olhos dele não tinham mais brilho. Depois de alguns minutos, ele caiu no chão, tremendo, ofegante. E então, em silêncio total, se levantou, olhou para a cruz e foi embora. Ninguém teve coragem de impedi-lo. E o mais assustador, ele não disse uma palavra desde então. Até desaparecer. Passou uma semana. Davi não voltou para casa, não apareceu no trabalho, não respondeu mensagens. Fizemos buscas. A polícia foi chamada. Mas nada. Então,
Exatamente 7 dias depois, encontramos o casaco dele jogado no mesmo lugar onde estava a cruz. E só isso. Nenhum rastro, nenhuma pegada, nenhum sinal de luta. A cruz ainda estava lá, intocada. Desde aquele dia, não consegui mais dormir direito. A imagem dele gritando aquelas palavras não sai da minha cabeça. Fui atrás de alguém que entendesse de línguas antigas. Mostrei a gravação que um dos voluntários fez escondido. O especialista ficou pálido ao ouvir. Disse que aquilo era uma espécie de invocação, um chamado antigo, e que jamais deveria ser pronunciado. Não sei mais o que pensar. A igreja continua abandonada, mas ninguém mais se aproxima. A cruz permanece lá, como um aviso mudo, um símbolo invertido cravado na terra, esperando algo. Ou alguém. Às vezes, sonho com Davi. Nos sonhos, ele não tem rosto, só aquela voz áspera, repetindo as palavras como se tentasse me ensinar. Acordo suando frio, com a sensação de que tenho terra nas mãos. Já tentei ir embora da cidade, esquecer tudo isso, mas algo me puxa de volta. Como se ainda houvesse algo inacabado ali. Sinto que aquela cruz não está ali por acaso. É uma marca. Um portal. E que o que começou com Davi ainda não terminou. Tenho medo de ser o próximo a ouvir aquela voz dentro da cabeça. E, pior ainda, de entender o que ela diz. Acordei com a cabeça latejando e o gosto de fumaça na garganta. Era quarta-feira de cinzas e tudo doía. Achei que fosse só mais uma ressaca, daquelas que vem depois do carnaval. Mas quando olhei para minhas mãos, estavam cobertas de cinza escura, grudenta, com um cheiro estranho. Não era fuligem comum. Era como se tivesse saído de uma fogueira antiga, de alguma coisa que não devia ter sido queimada. O mais estranho foi que eu não lembrava de nada da noite anterior. Nada. Nenhuma imagem, nenhum som. Só um vazio enorme, como se tivessem apagado tudo da minha cabeça. Tentei pensar se bebi demais, se fui a alguma festa, mas não havia sinal de confusão na casa. Estava tudo no lugar, exceto pelo quarto. No chão, ao redor da minha cama, estavam as marcas. Pegadas pequenas, em círculos. Pareciam de crianças, mas o que mais me gelou o sangue foi o detalhe. As bordas estavam queimadas. Como se cada pé tivesse sido mergulhado em brasa antes de tocar o chão. E elas iam até a beirada da cama e sumiam ali. Eu não sabia se tinham entrado ou saído. Fiquei paralisada por minutos. A mente tentando entender o que os olhos já sabiam. Aquilo não era normal. Meu quarto estava mais frio do que o resto da casa, e o ar ali dentro tinha um peso, como se alguém ainda estivesse respirando ali comigo. Um sussurro de presença que me acompanhava a cada passo. Tentei limpar as cinzas das mãos, mas elas grudavam, como se fizessem parte da pele. Esfreguei, usei sabão, água quente, nada. No espelho, meu rosto parecia pálido demais, os olhos fundos. E por um momento, juro, vi um vulto atrás de mim, pequeno, curvado, com os pés queimando lentamente. Virei rápido, mas não havia nada. Liguei para minha mãe, para uma amiga, para qualquer um que pudesse me dar alguma explicação ou me tirar de casa. Mas ninguém atendeu. Era como se o mundo estivesse suspenso, como se só eu tivesse acordado naquele dia. O silêncio da rua, o céu cinzento, tudo conspirava para me fazer sentir sozinha. Ou pior, isolada com algo que não queria estar ali. Sentei no chão do banheiro e comecei a chorar. E enquanto chorava, algo começou a aparecer nas paredes, como manchas de fuligem formando símbolos que eu não conhecia. Não eram letras, mas pareciam contar uma história ou uma ameaça. Cada mancha pulsava, como se respirasse junto comigo. Naquela noite, dormi com a porta trancada, todas as luzes acesas e uma faca embaixo do travesseiro. Não sei o que eu achava que poderia enfrentar com aquilo, mas era tudo o que eu tinha. Acordei várias vezes com barulhos de passos, risadinhas baixas e o cheiro forte de madeira queimada. Passei os dias seguintes em negação, tentando seguir a vida, como se nada tivesse acontecido. Mas as cinzas ainda apareciam nas minhas mãos ao amanhecer. As pegadas voltavam de tempos em tempos. E os sonhos,
Os sonhos me mostravam crianças sem rosto, de mãos enegrecidas, me chamando para brincar. Fui atrás de ajuda. Padre, médium, psicólogo. Cada um dizia uma coisa diferente. Mas teve uma senhora, muito velha, que ouviu meu relato e disse só uma frase. Na terça de carnaval, às vezes os queimados voltam para dançar. E escolhem alguém para lembrar. Eu não queria lembrar. Mas agora não consigo esquecer. Todo ano, na mesma data, acordo com mais cinzas, mais pegadas, mais presença. Acho que fui marcada de algum jeito. E sei que uma hora, eles vão querer que eu dance com eles também. Na primeira noite, achei que fosse engano. O relógio marcava 3 da manhã quando ouvi as batidas na porta. 3 toques secos, firmes. Levantei assustada. Fui até a janela e só vi a silhueta de um homem parado ali, imóvel, com um casaco comprido. Perguntei quem era, mas ele só respondeu, faltam 40. A voz era grave, sem emoção. Voltei para a cama com o coração acelerado, tentando convencer a mim mesma que tinha sonhado. Na noite seguinte, à mesma hora, os 3 toques voltaram. Dessa vez espiei pela fresta da cortina e lá estava ele de novo. Mesmo lugar, mesma postura. De novo, só disse, faltam 40. Não tentei responder. Fiquei parada no escuro, torcendo para ele ir embora. Depois de uns minutos, sumiu como se nunca tivesse estado ali. Os dias passaram e aquilo virou um ritual sombrio. Sempre às 3. Sempre as batidas. Sempre a mesma frase. Faltam 40. No início contei os dias achando que ele estava se referindo à Quaresma, 40 dias até a Páscoa. Mas o que aquilo tinha a ver comigo? Por que minha casa? Comecei a gravar com o celular, mas nada aparecia nos vídeos. O áudio captava apenas silêncio. Nem os toques, nem a voz. Mostrei para uma amiga, que me disse para ir à polícia. Eles vieram, fizeram ronda, mas ninguém foi encontrado. Disseram que era coisa da minha cabeça, que talvez fosse o estresse. Mas eu sabia que não era imaginação. Na 10ª noite, comecei a sentir um cheiro estranho depois que ele ia embora. Um cheiro de terra molhada, misturado com algo doce, podre. Eu abria a porta rápido, mas nunca havia ninguém. Ainda assim, dava para ver pegadas leves na calçada, sempre na mesma direção, de frente para minha porta. Comecei a ficar com medo de dormir. Ficava acordada até depois das 3, tentando ouvir os sons antes mesmo que viessem. Às vezes ele batia. Às vezes apenas murmurava do lado de fora, repetindo a frase. E aos poucos, a frase mudou. Faltam 30. Faltam 25. Ele estava contando. Comecei a trancar todas as portas com cadeados. Coloquei objetos pesados atrás da entrada. Não bastava só trancar, eu precisava impedir qualquer aproximação. Mas mesmo assim, toda madrugada ele vinha. E com o tempo, a presença parecia mais próxima, como se a voz atravessasse as paredes. Eu tentei sair de casa, ficar em outro lugar. Mas onde quer que eu estivesse, às 3 da manhã, eu ouvia. Mesmo sem porta. Mesmo sem ele. Um dia, me escondi no armário do meu antigo quarto na casa da minha irmã. Adivinha o que ouvi, abafado, do lado de fora? Faltam 10. No penúltimo dia, acordei com a janela aberta. Eu não lembro de ter deixado assim. O quarto estava gelado, e ao lado da cama, no chão, havia um número escrito com barro seco. Só isso. Nada mais. Foi quando eu soube que ele não ia mais pedir. Ele ia entrar. Na última noite, não me levantei quando ele bateu. Nem fui até a janela. Apenas fiquei sentada na cama, sentindo o ar ficando denso, pesado. E ele entrou. Sem barulho, sem arrombar. Só entrou. A porta se abriu sozinha. Ele me olhou e dessa vez falou algo diferente. Acabou. Depois disso, tudo ficou escuro. Não me lembro de mais nada. Não sei quanto tempo passou. Só sei que não saí mais daquela casa. Ou talvez não tenha saído de mim. Às vezes,
Acordo no meio da noite e escuto batidas em outra porta. Mas agora sou eu quem diz: faltam 40.